O uso da simulação realística como ferramenta educacional para estudantes de medicina é um artigo que foi publicado em 2014. Então ele discute um pouco sobre o que existe de literatura sobre a simulação realística para estudantes de medicina no curso de graduação médica e discute um pouco o conceito de simulação e alguns conceitos, de simulação realística, debriefing, o que é importante a gente destacar, dentro desse conceito. Então, no ensino tradicional, a gente tem conhecimentos individuais, ou seja, de várias disciplinas, atitudes centradas no ensinamento de professores, como há muito tempo, leitura de evidências científicas e prática com pacientes renais. O ensinamento centrado no professor. O que é que isso acaba gerando para o aluno? Uma fragmentação de conhecimento. Então, existe uma fragmentação de conhecimento, não existe uma agregação das várias disciplinas, cada professor dá a sua disciplina, o aluno adquire conhecimentos individualizadamente, e é um aprendizado em geral passivo, com aula expositiva, com testes escritos. O que é que acontece então? Uma baixa retenção de conhecimento e aplicabilidade prática. O aluno ele acaba retendo menos conhecimento, porque ele é submetido a aulas expositivas, e há uma baixa aplicabilidade prática, porque ele não consegue agregar esses vários conhecimentos, ou leva tempo para ele agregar esses vários conhecimentos e aplicar na prática com pacientes reais, já que não são tantas as oportunidades de prática assim. Então, cada aluno vai ter oportunidades diferentes de prática, já que os pacientes serão diferentes, as patologias diferentes. Então, o ensino não vai ser homogêneo. Já no ensino médico atual, a gente vem utilizando cada vez mais as ditas metodologias ativas de ensino, que é centrada no aluno, ou seja, o aluno é agente ativo do seu conhecimento, que o professor, ele hoje em dia é mais um facilitador do aprendizado do que um professor, um disseminador de conceitos para que o aluno passivamente internalize esses conceitos. E daí, dentro das metodologias de ensino ativas, existe a simulação realística como uma ferramenta de metodologia ativa que engloba não só a habilidade técnica que o aluno pode desenvolver, mas envolve também outras habilidades, como gerenciamento de crise, como liderança, como trabalho em equipe, e aqui é um mote importante para interdisciplinaridade, para multidisciplinaridade, e raciocínio clínico em situações críticas, e que ajuda a formar um profissional mais crítico, reflexivo e com trabalho interdisciplinar. É uma ferramenta importantíssima quando a gente fala sobre segurança do paciente. Quando você ensina as habilidades que são necessárias em um ambiente padronizado, simulado, que não traz risco do paciente, para depois você aplicar numa situação real, no ambiente real, isso acaba trazendo mais segurança para o paciente e para a assistência de um modo geral. E quais são essas estratégias em simulação realística? Então, existem várias estratégias de simulação realística, porque a simulação realística envolveria paciente de alta fidelidade. Mas existem algumas simulações que você pode fazer sobre determinadas técnicas específicas. Por exemplo, essas habilidades específicas, que são as Path Task Trainer, que são manequins que permitem procedimentos específicos. Então, otoscopia, intubação orotraqueal, toque retal, que pode até seguir um protocolo específico, ter as habilidades de calçar os EPIs, de como você vai fazer a técnica, mas nem sempre é em cenário contextualizado e acaba sendo habilidade específica para aquela técnica. Então é um aprendizado simulado, mas é um aprendizado simulado, não realístico, para aprender determinadas áreas de habilidades técnicas, especificamente técnicas. Então, punção lombar, intubação orotraqueal, passagem de acesso venoso central, drenagem de tórax. Então, todos esses procedimentos eles podem ser simulados, não necessariamente no ambiente contextualizado e não necessariamente em simulação realística. O paciente padronizado, que são os atores, especializados em simulação, ou o próprio docente, ou alunos treinados,
né, muito utilizado principalmente para habilidades comportamentais e habilidade de comunicação. Então você treina uma pessoa, e aí pode sim ser uma simulação realística, uma habilidade de comunicação de mais notícias, gerenciamento de crise, habilidade de anamnese. Então você pode fazer com o paciente padronizado. Dá para fazer simulação com o paciente simulado treinando habilidades específicas, em geral com a simulação híbrida, que é a associação entre manequim de habilidade e um paciente padronizado. Então, por exemplo, você quer em um cenário testar como o aluno ele reage a um atendimento básico de vida, né, ou até um atendimento avançado, se for o caso, com um familiar próximo, e ele vai ter que gerenciar a crise de ter um familiar próximo, desesperado para atender e para socorrer o familiar, e ele tem que gerenciar isso e atender a demanda de um manequim. Então você tem, por exemplo, essa simulação, mas é uma simulação híbrida, onde você tem um atendimento ao manequim, mas tendo que uma atitude comportamental ou uma atitude de comunicação, né, para um paciente padronizado. E o que a gente considera realmente simulação realística é essa simulação de alta fidelidade. Então já tem alguns estudos mostrando que a simulação de alta fidelidade determina no organismo do aluno respostas como de um ambiente real. Obviamente dentro de um ambiente padronizado que não vai oferecer risco a nenhum paciente. O grande problema é que ela é cara. Geralmente ela precisa de robô que possui os manequins, né, de alta fidelidade, que tem respiração própria, que apresentam os sinais vitais todos que podem ser aferidos, que ele determina, você programa reações que ele tem a depender do que o aluno faça. Então são simulações caras também, que precisa de um manequim mais caro. Mas é um ambiente muito próximo ao real. Então eu posso simular, por exemplo, um ambiente de uma parada cardíaca dentro de um ambiente de UTI. Então eu posso fazer isso com a equipe multidisciplinar, pode ter um estudante de enfermagem, pode ter um estudante de medicina, pode ter um estudante de fisioterapia. Então você tem um ambiente de alta fidelidade, óbvio, com um manequim de alta fidelidade, um manequim complexo, em uma situação muito próxima da situação real. Não só as habilidades técnicas, mas a habilidade de comunicação, as atitudes que ele tem frente àquela situação. Então você consegue avaliar de uma maneira mais profunda e você consegue que o aluno se veja em uma situação muito próxima ao real e que daquilo ele tire lições para que sua prática melhore. Mas você também tem a realidade virtual, por exemplo, simulação de cirurgia, né? Então computação gráfica para um procedimento. Então você pode ter dentro do contexto de realidade virtual, hoje em dia até com óculos de realidade virtual, muito utilizado para procedimento cirúrgico. Então essas são as estratégias que tem em simulação realista. Então, acredita-se hoje, tem mais ou menos por consenso, que esse conhecimento dessa simulação realística é retido por um tempo mais prolongado do que apenas a aula expositiva. Óbvio que dentro da dinâmica da simulação realística, porque existe uma técnica que eu vou falar mais para frente, que é a discussão, no caso clínico, né? A discussão de como foi a prática. É uma estratégia mais agradável e prazerosa em geral que o ensino tradicional. O objetivo sempre é a integração de conhecimento teórico e habilidades, né? Habilidades técnicas e habilidades atitudinais. Então, gerenciamento de crise, né? Comunicação interpessoal, inter-equipe, né? Então, tudo isso com o próprio paciente, você pode avaliar. Então, especialmente para simulações de alta fidelidade que a gente falou, a gente tem a estratégia do debriefing, que não é simplesmente feedback, é um pouco diferente. Então, nas habilidades específicas, você pode ter feedback, em geral. Pode ter debriefing se envolver um cenário contextualizado, mas em geral você dá o feedback. O que é que acontece? O aluno vai lá, faz um exame corpocitológico, e depois o professor diz, você devia ter feito isso, faltou essa parte, esse modo de fazer é melhor. Então você dá a devolutiva para o aluno para que ele melhore sua prática. No debriefing, na verdade, é uma discussão padronizada de como foi a prática, elencando pontos positivos e chegando a uma conclusão do que poderia melhorar. Não é o professor quem dá a devolutiva, são os próprios alunos que discutem e o professor funciona como facilitador da discussão. Eles mesmos que vão raciocinar em cima do ambiente simulado e vão tentar elencar o que é que eles poderiam ter feito de melhor e levar de lição para casa. É feito depois da simulação.
Então, por exemplo, eu vou simular uma parada cardíaca. Começou a simulação, é um ambiente real, vira um ambiente real, óbvio que com boneco, real simulado. O professor, a partir do momento que inicia a simulação realística, ele não interfere mais. Então, os alunos eles vão fazer o que precisar ser feito. Se for de alta fidelidade, o próprio manequim vai ter as respostas, a depender do que ele faz. O desfecho vai ser diferente, de acordo com o que o aluno faz. Depois, quando acaba a simulação, é que você senta com os alunos e faz o debrief. Então, pode resgatar o vídeo lá da simulação e mostrar os pontos, eles discutirem em cima do vídeo. E pode ou não ter um feedback depois do debrief. Alguns professores fazem feedback posterior ao debrief. Então, a simulação deveria ser assim, você deveria ter feito isso aqui deve melhorar. Mas se o debriefing é bem feito, eles mesmos vão chegar a essas conclusões. As oportunidades de aprendizado mais homogêneo. Os alunos, quando vão para a prática, eles dependem muito de como os pacientes que existem na prática, as patologias que existem na prática, então não dá para você padronizar isso. O aluno um grupo vai para uma prática, ele vai ter situações e habilidades requeridas diferentes se ele for outro dia ou se for outro grupo em outro dia para aquele mesmo cenário de prática. E um dia pode ter catéter venoso central, outro dia não pode não ter. Pode ter intubação? Pode não ter. No aprendizado simulado, não. Todo mundo passa pelas mesmas oportunidades de aquisição de habilidades. Então você padroniza e todo mundo vai ter a oportunidade de aprender, né, e de fazer a autoanálise para melhorar a sua própria prática. Lembrando que não substitui em maneira nenhuma a prática em ambiente real. Ela veio para tornar a prática mais segura. Então você começa a treinar as habilidades e depois você vai para o ambiente real, então não substitui. Tá? É só um modo de você fazer o aluno aprender, discutir, ter mais raciocínio crítico, ter as mesmas oportunidades de aprendizado. Então uma coisa não substitui a outra. A prática em ambiente real pode até substituir o aprendizado simulado, mas às custas de mais erros. Os alunos, até aprender a técnica correta, ele pode errar mais e afeta a segurança do paciente. Então, você aliando as duas coisas, você tem um aprendizado simulado que faz o aluno ter mais segurança e saber mais lidar com aqueles procedimentos, e quando ele vai para o ambiente real, ele tem menos chance de errar com o paciente. Então, essa pesquisa em si, como é que foi o método, né? Se pesquisou, né, em período de 2010 a 2013, referências na PubMed, na Lilacs, com descritores de Patient Simulation, Students, Medical and Teaching Methods. Foram localizados 101 artigos, ou seja, em 3 anos, se você pegar um assunto que seja mais estudado, é absurdamente mais artigos. Mas 82 ainda foram excluídos porque simplesmente falava de avaliação e não de ensino. Só sobraram 19 artigos com foco em simulação realística, 9 de estratégia de simulação realística e 10 de comparação de estratégia de simulação. Então, esses são os artigos publicados com estratégia, né, de simulação realística no curso de graduação em medicina, nenhum brasileiro, a maioria europeu. Então você tem uma série de artigos que fala, né, os modos, as estratégias de simulação realística. E poucos artigos falando realmente de comparação e de efetividade, e tentando estabelecer a eficácia desse estratégia de ensino simulado. E revisando o conteúdo desses artigos, o que é que os autores acharam? Né? Eles separaram um tópico foi de implementação da simulação realística como estratégia educacional. Então, grande parte dos estudos relatam que é importante você ter simulação realística na graduação, né? Eles falam da importância de se introduzir simulação realística para a segurança do paciente, né? Para o aprendizado, a oportunidade de aprendizado. Né? A segurança é um fator muito decisivo, então quando você trabalha com segurança, você fala em simulação. Você tem que ter simulação para você poder melhorar a segurança do paciente. Não só de procedimentos, mas também de comunicação, principalmente com família e interequipe, né? E as estratégias de prevenção de agravos dentro da internação. Diversas especialidades se beneficiam, óbvio que algumas especialidades acham mais artigos, né, fazem mais simulação. Se você pensar que simulação envolve desde comunicação a procedimentos específicos, todas as matérias em geral vão ser beneficiadas.
Há um crescimento de interesse em utilização, principalmente para avaliação. Então, a simulação ela é boa para avaliar, né? Existe o OSCE, que é padronizado, em ambiente mais complexo pode ser feito, né? Mas você acaba perdendo a oportunidade de ensinar com simulação, que é o grande objetivo. Óbvio que a prova, a avaliação, ela pode ser formativa, pode ter depois o feedback, pode ter a discussão, mas a simulação como estratégia de educação mesmo pode ser perdida se você acaba falando só de avaliação. E as habilidades com maior benefício: comunicação, liderança, tomada de decisão, trabalho em equipe, além da segurança. Então, simulação realística especificamente na graduação vem crescendo, porém a ênfase é mais em habilidades técnicas específicas ou comportamentais. Você não tem simulação ainda de alta fidelidade, né? Por alguns motivos. Um deles que a alta fidelidade é cara. Então, tem os manequins são muito caros, peça de reposição é cara, manutenção é cara. Então, nem todas as universidades têm acesso, principalmente as universidades públicas. Então, a ênfase é mais em habilidades técnicas específicas que pode ser feito com manequim de baixa ou média complexidade. Quando você passa para realmente o ensino simulado, de ambientes e de situações com simulação de alta fidelidade, é mais complicado, por isso que vem crescendo mais lentamente. Há escassez de estudos com simulação de alta fidelidade também. Então, além de ter poucos laboratórios, principalmente dentro do serviço público, você tem menos estudo com essas simulações de alta fidelidade, comparando principalmente com o ensino tradicional, né? O quanto se retém a mais de informação, o que é melhor realmente, quais as estratégias que eu tenho que adotar. A maioria dos estudos é de percepção apenas, então percepção do discente, percepção do docente, e isso não avalia o quanto de informação é retida, se o aluno, o discente realmente aprendeu a técnica ou a habilidade de comunicação corretamente. As metodologias real e simulada são importantes e não intercambiáveis, ou seja, você não pode trocar a simulação por ambiente real, não é a mesma coisa, nem você pode trocar ambiente real por simulação, não é a mesma coisa, uma complementa a outra. Então, como considerações finais, as estratégias que utilizam a simulação realística proporcionam integração de conhecimentos e habilidades. Então, habilidades técnicas, habilidades atitudinais de comunicação, de gerenciamento de crise, de relação em equipe, né, junto com os conhecimentos teóricos. Então, ele vai saber como ele vai aplicar aquele conhecimento na prática, com outras habilidades atitudinais, simultaneamente, dentro de um ambiente seguro e simulado. Pode ajudar a formar profissionais mais críticos, reflexivos e preparados para ambientes reais. E, embora valorizada e entendida, faltam estudos para melhorar a evidência e estimular a adoção. Falta estudo de simulação realística. Quanto mais estudo houver, maior a estimulação para a adoção daquela atividade. Sempre lembrar que não substitui o ambiente real, é uma estratégia para você iniciar o aprendizado e é essencial quando a gente fala em segurança do paciente.